E aí, galera, boa noite. Aqui é André Galhardo. Boa noite, galera. Jason Figueiredo. Vamos aqui para o arretado 16 com a doutora Nicole Galvão. Doutora Nicole, ela é graduada em Biologia na UFRN e doutora em Psicobiologia, tô certo, doutora? Tá certo. E vamos aqui contar a história, um pouquinho da história dela, e a gente vai falar hoje sobre estresse, sobre depressão e sobre a ayahuasca, né, no tratamento dessas mazelas que a gente vive fortemente hoje em dia, né? Doutora, boa noite, primeiramente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu queria começar, como a gente sempre diz aqui, do começo, né? Contando um pouquinho da sua história, o que é que lhe levou à biologia, à psicobiologia, e aí a gente vai desenvolvendo esse assunto. Boa noite. Boa noite a todos que estão aí assistindo. Queria agradecer aqui o convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E eu acho que é super importante essas iniciativas, esses podcasts, né? A mídia alternativa. E dá espaço para que a gente traga, né, coisas diferentes do que a gente pode demonstrar na mídia tradicional. Então, vocês estão de parabéns pela iniciativa. Obrigado. E, enfim, vamos lá, começar. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Diferente as pessoas, você gosta de estudar? Eu sempre gostei muito de estudar. Então, quando eu comecei a me preparar para o vestibular, minha época não tinha Enem, né? Vestibular, eu disse, eu quero trabalhar com pesquisa. E fiquei pensando se faria física ou biologia. Como eu gostava muito dessa parte de doença e tal, e foi na época que surgiu o projeto Genoma, então estava em alta essa questão de genética, eu disse, eu vou fazer biologia porque eu quero trabalhar com genética. E entrei na faculdade, na UFRN, e me decepcionei com a genética. Não gostei, achei muito mecânica, não tinha enfim, um pensamento por trás, uma explicação, um motivo de eu estar estudando aquilo ali. Era muito um mapeamento de, né, sequências e tal, de genomas, e não gostei. E aí surgiu a oportunidade de eu começar, então, um trabalho dentro do departamento de fisiologia, e o departamento de fisiologia tem a pós-graduação em psicobiologia. Né? E o que é psicobiologia? É você linkar a parte biológica, né, com a parte, então, da nossa mente, né, nossa cognição, nossas emoções. E eu achei aquilo ali lindo. Porque geralmente a gente tem o curso tradicional de psicologia, que você não aborda a parte biológica ou só a parte biológica. Então, me apaixonei. E aí, quando eu terminei minha graduação, eu resolvi fazer, então, né, a pós-graduação, fui fazer o doutorado em psicobiologia. E no meu doutorado, eu, na verdade, utilizei o saguim, né, o micozinho, para validar essa espécie como um modelo de depressão, para estudo farmacológico. Por quê? Né? Porque o saguim? Porque a maioria dos estudos para depressão, que a gente testa os antidepressivos que, né, todo mundo usa e tal, assim, todo mundo não, né, os pacientes usam, eles são testados na maioria dos estudos em ratos. E o rato, ele é muito distante do ser humano, quando a gente pensa nessa parte da mente. A parte biológica não, mas a parte da mente é muito distante, né? Então, uma questão que surge hoje em dia é, será que os antidepressivos não funcionam como a gente espera? Porque a gente não tem um modelo legal para testar a medicação. Então, foi dentro desse pensamento que eu disse, eu vou pegar, então, um saguim, que a gente tem muito saguim aqui, e a universidade tem um biotério, né? Ele tem um biotério, são uma das poucas universidades no mundo que tem um biotério, né, de primata não humano. E aí eu desenvolvi esse modelo, ele foi validado, e aí, a partir disso, eu já fiz o concurso, entrei, e aí estou lá. Até agora estou como professora lá, e daí passei a trabalhar com humano e com outras investigações, sempre relacionada à questão da depressão. Que é um mal do século, mal do século, né? A gente vive nesse estresse, nessa correria do dia a dia, numa cobrança gigantesca, e desencadeou isso em toda a sociedade, né? Isso no mundo todo, né? No mundo todo. E quanto mais o país quanto mais problema, né, social, acho que maior o número de pessoas afetadas, né? Eu acho que também é um problema da modernidade, da própria modernidade, né? A depressão, a ansiedade, eu acho que quanto maior a velocidade de informações, mais você quer se adequar ali em tempo real, e mais você é pressionado pelas informações e vai gerando depressão, ansiedade e depressão. Eu acho que se enquadra na mesma coisa, né?
Ansiedade é um tipo de depressão, no caso. Não sei bem se seria isso. Outra doença, né? Muitas vezes acontece simultaneamente. Você tem depressão e ansiedade, mas tem algumas características distintas. A depressão é uma tristeza, né? A ansiedade é aquele nervosismo, aquele medo, né? Tem ansiedade generalizada e tem algumas ansiedades específicas, um medo específico. Então, são psicopatologias um pouco diferentes, mas tende a acontecer algumas vezes, como a gente diz, em comorbidade ao mesmo tempo. Mas é um mal da vida moderna, muito predominante também, né, em países menos favorecidos economicamente. Mas aí eu tenho um dado interessante para você, que quando eu fui procurar um local para fazer meu pós-doutorado, e aí nessa área, né, de depressão, e aí surgiu a opção de eu ir para a Austrália. E eu disse, mas eu vou estudar depressão na Austrália? Poxa, um país com sol, com qualidade de vida sol maravilhosa. legal, né? Um IDH bom, enfim, todo mundo com emprego. Mas tão interessante porque a Austrália é um dos países que mais tem depressão no mundo. Então, assim, a depressão ela é multifatorial, né? Ela tem um componente biológico, tem um componente social também. Então, a gente não tem algo que diga assim, é isso que causa a depressão. São vários fatores, e o fator que pode desencadear a sua depressão pode ser diferente da minha, né? Então, pode ser, né, a questão da agitação da vida moderna, aí você já pode ser alguma coisa mais associada a uma questão familiar, uma dificuldade econômica, alguma disfunção biológica. Então, tem vários fatores que podem desencadear. É bem complicado até para quem é da área médica, né? Assim, porque, como você disse, né? São vários fatores, né? Cada depressão vai ser por um motivo diferente, né? Então, até isso, acho que gera uma dificuldade na questão do tratamento, né? Inicial, porque não é uma receita de bolo, né? É cada caso um caso mesmo, né? Eu vi também que tem muitos países nórdicos que têm altos índices, né, de depressão. Demais. Sim, lá principalmente no inverno. A questão, né, da redução da incidência da luz solar, ela gera também um fator, né, de gatilho, de aumento da incidência. Demais. E é interessante essa questão de que não é uma receita de bolo e não é mesmo. E aí existe uma dificuldade enorme em termos de diagnóstico, né? Aí você pode dizer, mas diagnosticar a depressão é difícil? É difícil. É difícil primeiro porque tem a tristeza comum, né? E que algumas pessoas pensam que a tristeza é algo, e é bom até deixar claro isso aqui, a gente não pode ser triste. Lógico que a gente pode estar triste, né? A tristeza, ela é necessária. A tristeza é uma emoção que faz a gente perceber que algo não está legal e repensar sobre aquela situação. O que não é legal é uma tristeza constante, né? E aí o diagnóstico de depressão é uma tristeza persistente há mais de 15 dias. E aí, por alguns fatores, por exemplo, você pode estar no luto. Então, uma tristeza de mais de 15 dias diante de um luto não necessariamente vai ser uma depressão. Então, são algumas coisas que um psiquiatra tem que investigar melhor. Mas nem toda tristeza é depressão, porque, assim, essa tristeza longa, porque pode ser uma depressão bipolar, em que a pessoa alterna, né? Uma agitação que a gente chama mania e uma tristeza. Pode ser uma tristeza dentro de um estresse pós-traumático. Então, assim, várias doenças, né? Várias psicopatologias, elas compartilham sintomas. E, às vezes, isso dificulta o diagnóstico e dificulta o tratamento. E o que é que a gente está lá, né? Uma das minhas linhas de pesquisa, eu estou trazendo isso assim para vocês, para dizer que uma das minhas linhas de pesquisa lá é validar biomarcadores de sangue, ou seja, é o paciente chegar no psiquiatra, o psiquiatra, além de fazer o exame clínico, ele vai solicitar um exame laboratorial que vai auxiliar no diagnóstico daquela psicopatologia. Então, eu tive agora uma aluna doutorado recentemente, ela terminou o doutorado dela, e a gente está evoluindo dentro dessa linha de pesquisa bem interessante. A gente já tem algumas coisas que estão caminhando aí para, quem sabe, daqui a muitos anos, alguns anos, né, uns 5 anos, 6 anos, a gente tem alguma coisa aí que já possa trazer para o mercado, né? Porque esse pulo, né, da universidade para o mercado é que realmente é muito difícil. É difícil, né? É muito difícil, principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente não tem esse link de indústria, né, com a universidade, apesar de que hoje em dia a universidade tem outra mentalidade, né? A universidade, ela busca realmente por parceiros comerciais, tá? Para tentar fazer esse link, mas a parte comercial e industrial do Brasil não tem ainda, né? Essa cultura de financiar, de tentar fazer parcerias, mas aos poucos a gente vai... É impressionante, né? Uma informação dessa, né? Impressionante pro lado negativo, né? Porque a gente
sabe da capacidade dos nossos professores, né? A gente sabe da capacidade dos profissionais e a gente fica surpreso de ouvir isso, né? Que tem essa dificuldade, né? Como assim a dificuldade de ouvir a informação que tem total respaldo, né? De uma pessoa da qualidade da doutora professora aqui, né? E não só, né? Dela, né? Das universidades, né? Da gente não chegar à informação, a esse mercado, e o mercado tá fechado. Como é que pode, né? Para um tipo de informação desse nível, né? É uma questão cultural, realmente. É uma falta de hábito, né? Dentro das empresas, enfim, de terem esse interesse. Já vem mudando, sim, vem mudando bastante, já tem tendo muita integração, mas a gente não consegue comparar aos países desenvolvidos, né? Que, na verdade, toda pesquisa já é financiada pela empresa. Na universidade, né? pelas empresas. Né? Aqui a gente ainda tem mais nessa questão, realmente vem mudando, como eu estou dizendo, mas ainda tem muito, assim, é praticamente financiamento público, né? E um financiamento que hoje em dia vem caindo cada vez mais. Não existe mais. De anos para cá, eu posso dizer o quê? De 2015, né? 2015, 2016, que foi o encerramento do governo Dilma, né? Aí começou o Temer, já começou muitos cortes, né? Para as universidades, para as pesquisas. E depois veio o atual governo e... Não vou culpar a pandemia, né? Mas envolve também. Mas com o atual governo, que deixou claro desde o início que investimento para a educação não iria existir. Então, hoje as universidades, as pesquisas estão, bem dizer, de mãos atadas, né? Para esse tipo de investimento, né? A gente não a gente teve um corte de 90% no orçamento do CNPq. O CNPq é a principal agência de fomento de pesquisa no Brasil. Um corte de 90%, imagine, você tem um salário, né, que já é baixo, tudo, né? Vamos pensar assim, vocês que estão escutando em casa, você tem um salário, né, que já não é suficiente, e de um dia para o outro você corta 90%, recebe um corte de 90% daquele seu salário. Então, assim, é algo que deixa a gente sem nem ter o que fazer, né? O que é que você vai fazer? Qual o tipo de pesquisa que você vai conseguir desenvolver com aqueles 10% que sobraram? Fora, como você falou, a questão de bolsa de alunos, né? Que já vem sendo cortada, e sem a bolsa o aluno não trabalha, assim, não recebe, vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar, não trabalha mais na sua pesquisa. E aí, quem é que trabalha? Quem é que ajuda a gente? O indivíduo e a sociedade, né? O aluno, o professor e a sociedade como um todo. Às vezes o país não evolui. O público em geral, às vezes, tem uma visão muito limitada da pesquisa, né? Acha que você tá ali, tá fazendo aqui uma pesquisa que não vai servir para nada, mas é o contrário. Serve, até as pesquisas básicas, elas são importantes, porque tem muita gente que pensa que só pesquisa aplicada, o que é pesquisa aplicada? Aquela pesquisa que tem um retorno direto para a sociedade. Você está vendo que a sociedade está se beneficiando imediatamente, né? Mas a pesquisa básica, ela é muito importante para dar o respaldo, né? A base, o entendimento para quem faz a pesquisa aplicada. Então, assim... É uma pena, porque o país da gente não vai se desenvolver enquanto, né, os nossos políticos não acreditarem que a educação e pesquisa é fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação. Demais. E olha que aqui no Brasil a gente consegue fazer pesquisa por um preço, né, que os gringos não acreditam que a gente faz o que a gente faz com o dinheiro que a gente tem. Então, assim, a gente faz pesquisa aqui com 1/10 do que eles gastam fora para fazer. Eu já ouvi falar, eu não lembro se foi em outra entrevista que eu lhe vi, sobre até o preço. Não estou lembrando agora de que foi, se foi Agora vai me fugir, mas que no Brasil custava R$10 e nos Estados Unidos a ampola custa $600. Qual era o Isso, o produto? É a ketamina, né? A ketamina é um anestésico que ele foi liberado para o uso da depressão resistente ao tratamento nos Estados Unidos. A gente começou aqui na UFRN uma pesquisa que a gente vem testando. Então, a mesma ketamina, mas de uma forma de inoculação diferente. A ketamina da Johnson & Johnson, liberada nos Estados Unidos, ela é nasal, spray nasal. E custa $600 aproximadamente. E a ketamina que a gente usa aqui agora, depois da pandemia, que aumentou tudo, é na faixa de R$10. Olha só, uma diferença. Tem como mensurar. E aí a gente está, né, fazendo esse estudo para tentar validar esse tipo de administração, que ela é intradérmica, né? Então, quem tiver interesse, assim, quiser saber um pouco mais e até ser voluntário da pesquisa, pode entrar em contato pelo meu e-mail institucional ou pelo
Instagram Eu é... já sou voluntário, viu? Precisa ter um diagnóstico, tem que ser certo. depressão resistente ao tratamento, né? A gente vai fazer toda uma avaliação e, se for possível, né, vai estar fazendo um bem também a pesquisa sim. a si mesmo, né? Tem um retorno imediato, mas também tem a questão de ajudar as outras pessoas. Aí. Nicole falou aqui que, quando a gente falou da receita de bolo, né, que nem toda depressão, nem toda tristeza é uma depressão, né? E eu posso dizer também que nem todo depressivo ele acredita que ele tá nessa depressão e numa tristeza. Isso aí vou eu ia dizer comentar justamente isso eu também. vou dizer por experiência própria, né? A gente falou de luz aqui, né? Eu, bem mais novo, há uns 12 anos atrás, nascido e criado em Natal, eu saí do verão de Natal, dezembro, 30 graus por aí, e fui pra Irlanda. Nunca tinha saído de casa, né? Saí aqui pra Santa Cruz pra passar um mês. Nunca tinha saído do Brasil, né? E fui logo pra Irlanda, peguei o inverno, né? Pouca luz. O dia amanhecer clareado de quase 9 da manhã e de 4 da tarde já tá escuro, né? Mas durante o dia eu tava na escola, então eu via muito pouco sol. Então, em pouco tempo já juntou tudo ali, saudade, juntou tudo e veio de uma vez só. Eu não sabia que aquilo ali era uma depressão, não, mas eu cheguei a ficar uns 15 dias no quarto trancado, passei uns 10 dias sem tomar banho, isso nunca tinha acontecido, não. Tu sabe disso? Você quer falar? E fiquei até cheguei a ficar sem tomar banho. E na minha cabeça aquilo ali não era doença, não era, eu só achava que aquilo era normal, meus amigos tentavam tirar, não, eu tô bem aqui, eu quero ficar aqui, eu gosto, minha vida é assim mesmo, eu gosto. Até depois de um tempo que eu comecei a entender o que era aquilo, né? E fui para um canto ainda mais difícil, depois fui para a Inglaterra, que a Irlanda é mais calminho, né? É como se fosse uma Inglaterra 30 anos atrasada, sem ofensa, né? Mas é mais ou menos assim. Mais tranquilo. Agora, o que foi me tirando foi rotina, né? Da depressão. Foi a vida de Londres, é uma vida muito agitada, então consegui trabalho e agreguei com o esporte, e aquilo ali foi me tirando da depressão. Mas eu nunca fiz um tratamento, nunca me tratei, mas eu tenho certeza que aí eu não sei, vou lhe perguntar, né? Se a depressão ela tem cura, se a gente consegue aliviar ela ao ponto da pessoa conseguir, né, voltar a ter uma vida mais normal e consciente do problema dela, né? Eu acho que também a primeira parte é admitir o problema, né? Que a resistência é muito enxergar, grande, né? Isso é verdade. Por experiência própria. A né? resistência é muito grande e eu acho que é um fator que impede muito o tratamento. Eu tenho certeza assim, que se eu tivesse ido para médico, eu teria, há 12 anos atrás, teria sido receitado para mim remédios taxa preta, né? Fluoxetina. E eu não sei como é que se dá. Acredito que a pessoa vai ser muito difícil depois ela sair desse tratamento, né? De um tarja preta. Não sei se pelo costume que o organismo passa a ter pelaquela medicação, mas eu acredito que se eu tivesse ficado esses 10 anos aí, de 12 de lá para cá tomando tarja preta, eu não sei como estaria a minha cabeça hoje, né? Então esses tratamentos, como a sua pesquisa com a ayahuasca e outras coisas, como tem outras pessoas que buscam, eu acredito que até seja mais leve de efeito colateral para o corpo e para o cérebro do que esses medicamentos. O que a senhora o que você pode dizer pra gente sobre isso? Perdão pelo senhor, a galera, é costume, mas eu tô tentando tirar, viu? Então, a questão primeiro do reconhecimento, né? Que a gente tem começado a falar. Ainda bem que hoje em dia as redes sociais trazem muitos... Assim, as redes sociais trazem muito prejuízo, essa questão da internet e tal, a gente tá ligado o tempo todo. Mas, por outro lado, também se discute muito hoje em dia essa questão da saúde mental, né? Então, é mais fácil, diferente de você naquela época, né? Hoje é mais fácil das pessoas reconhecerem o que é uma depressão. Mas existe uma dificuldade, sim, de busca por tratamento. Ainda existe o preconceito, muitas pessoas acham que é vagabundagem, que é preguiçoso, né? Que é falta de vontade. Eu dizia que depressão era invenção de rico, só para ter uma noção de qual era meu pensamento, né? Pronto. Até eu me ver 15 dias sem tomar banho. Então, existe essa questão, a pessoa reconhece mais, mas tem dificuldade de buscar o tratamento, né? E a questão da medicação... É o seguinte, os antidepressivos, eles realmente causam muitos efeitos colaterais, né? Alteração de peso, algumas vezes de sono, de libido, né? Impotência, então tem várias queixas. E aí, hoje em dia, dentro da psiquiatria, tem uma linha já, ainda bem que já tem alguns psiquiatras que eles nem receitam mais antidepressivo quando a depressão é leve, né? Tem todo tipo de terapia, um exercício físico, uma meditação, tá? Um yoga, lógico, que vai depender demais do paciente,
né? O médico tem que saber se aquilo ali é possível. Se o paciente tiver algum risco maior, não, ele vai entrar com tratamento. O ideal é que entre com tratamento e com uma dessas terapias também, para reduzir até o efeito colateral, ajudar na aderência ao tratamento, né, potencializar o tratamento medicamentoso e reduzir os efeitos colaterais. Essa é outra linha de pesquisa que eu trabalho. Então, eu também tenho uma linha de pesquisa que a gente justamente procura demonstrar que as alterações biológicas, né, dessa associação do antidepressivo com essas terapias complementares, elas são mais benéficas e vão ajudar no tratamento. Então, já se entende isso, tá? Com relação a questão dos psicodélicos, como os estudos são muito novos, né, a gente não entende ainda como é que vai ser essa terapia de psicodélico. A gente acredita que o paciente tem que parar de tomar um antidepressivo, né, primeiro porque você não pode fazer a mistura, e aí você faz algumas sessões de terapia associada ao uso do psicodélico, e aí a gente espera que depois de um tempo, né, o paciente entre o que a gente diz em remissão, ou seja, não apresente mais a depressão. A gente conseguiu com todos os nossos pacientes? Não. Não conseguimos. Conseguimos com uma boa parte? Sim, com uma boa parte. Né? Muito mais do que um antidepressivo comum faria. Mas não foi todo mundo que foi beneficiado. Então, essas outras pessoas que não são beneficiadas imediatamente, o que é que vai acontecer? Ela vai ter que voltar para o antidepressivo, talvez numa dose menor, talvez depois de um tempo ela deixe, né? Então, assim, nem o nosso estudo respondeu ainda isso, e nem nenhum estudo com psicodélico no mundo. Ou seja, tem grandes grupos estudando em Londres, né, nos Estados Unidos. E aí esses estudos estão avançando e eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter algo mais consistente para trazer para o público e dizer, olha, o esquema de tratamento é esse. Agora sim, realmente tem bem menos efeitos colaterais, até porque você toma menos vezes. A ideia é essa, né, de fazer poucas administrações e em seguida se encerrar, então, com o uso. Existe mais ou menos uma previsão, doutora, de tempo para a conclusão desses estudos? Não, mas eu acho que vai ser coisa assim para... Tem assim, o que está mais na frente é o MDMA, né, que é o conhecido pelo êxtase. Ele... É o êxtase puro, né? É o MDMA, êxtase né? puro, né? O êxtase puro é diferente do êxtase que é comercializado em festa, é tanto que a gente evita dizer que é êxtase, é o MDMA. O MDMA ele vem em forma de cristal, né? Sim. Né? A forma sólida dele é a forma de cristal, né? Sim. E ele está bem avançado os estudos, né? Para estresse pós-traumático, aí já não é para depressão, é para estresse pós-traumático. Ele está em fase 3, o que é isso? É a última fase, né, de validação dos estudos clínicos. Eu acho que dentro de 2, 3 anos essa terapia ela vai estar sendo administrada já, sempre da mesma forma. Você toma o MDMA, né, junto com o psicoterapeuta, num ambiente clínico, né, e aí você tem 4, 5 sessões, dependendo de cada indivíduo, pode ser um pouco mais, um pouco menos, e se tem uma resposta muito alta de redução realmente de trauma. Nicola, a gente, rapidinho, André, pode ser? A gente tá chegando nessa parte, eu queria que você dissesse pra gente, são termos que a gente ouve muito, né, Jurema, DMT, a própria ayahuasca. Queria que você dissesse pra gente qual a similaridade ou diferença, ou se é a mesma coisa dessas substâncias. Então, o DMT é um dos componentes da ayahuasca. O que é a ayahuasca primeiro, né? O que é a ayahuasca que eu trabalho e tal, que a gente não tinha chegado ainda nisso. Então, a ayahuasca é um psicodélico, ele é um chá amazônico, que é uma mistura de 2 plantas, é um cipó e uma planta, né? E na planta, na folha, ela tem o DMT. Qual é a folha? A chacrona? Isso, a chacrona. Ela tem e o cipó, o nome? E o cipó é o mariri. Mariri, o mariri, certo. ele tem as beta-carbolinas. O que é beta-carbolinas, né? A beta-carbolinas, ela tem a mesma ação de um antidepressivo. Certo. Então, a gente tem uma substância única no mundo todo, que aí diferencia do cogumelo mágico, diferencia do LSD, diferencia de vários outros psicodélicos, da jurema. Por quê? Porque a ayahuasca, ela tem o DMT da folha, que é o que causa o efeito psicodélico, e o antidepressivo do cipó. Então, a gente tem uma substância que, ao meu ver, realmente, ela tem um potencial de melhora, e aí a gente não tem como dizer, mas tem ou não tem? Tem um potencial. Por que um potencial? Porque nenhum estudo comparou. Eu não tenho um estudo que pegue um cogumelo mágico, que é o pessoal que estuda fora do país, principalmente os cogumelos mágicos, que é a psilocibina, pela facilidade de acesso, né? Porque eles não têm acesso à ayahuasca. Então, a gente, lá fora do país, a gente estuda isso, psilocibina. E aqui a ayahuasca. Qual é o melhor? A gente não tem como saber qual é o melhor. A ayahuasca só tem aqui na América do Sul.
Hoje em dia as igrejas, né, Não, digo, ayahuasqueiras... desculpe, Nativa. a chacrona, A nativa, isso. amazônica, então, mas é isso que eu ia dizer. Hoje em dia é tão interessante, as igrejas ayahuasqueiras, elas já se expandiram, né, no mundo todo. Então, para quem não entende o que é isso, no Brasil é legalizado em algumas igrejas o uso da ayahuasca no ritual religioso, e essas igrejas elas foram se expandindo. Então, hoje em dia já está nos Estados Unidos, já tem na Holanda, e já tem, por exemplo, na Austrália. E a Austrália ela tem um clima em algumas cidades, lá em alguns estados, parecido com o nosso. E eles estão plantando já Estão lá. conseguindo já fazer Já a estão plantação. plantando lá. E aí o que é que aconteceu? Eles já criaram um instituto lá, né, que recebeu um aporte gigantesco de de um doador anônimo, que a gente não sabe nem quem é. Inclusive, eu faço parte desse instituto. E foi isso que você foi... Eu fui viajou pra lá pra ajudar fazer- na pra coordenação ajudar, né? Eles estão começando um estudo clínico, né? Também para depressão, do mesmo parecido com o que a gente fez aqui, testando a ayahuasca. Agora eles já vão tentar fazer a ayahuasca de uma maneira mais comercial, fazer cápsulas e tal. Então, assim, como a gente não tem investimento em pesquisa, volta para aquilo que a gente estava conversando. A gente tem mão de obra, a gente tem o produto, a gente tem pessoas inteligentes, a gente tem estudantes interessados. Fazer assim, ó. Mas aí a gente não O tem o teu apoio. financiamento. Então, daqui a um tempo, eles é que vão estar A lá gente na começa o frente. estudo, descobre, eles atropelam, né? Resumindo, Felizmente. é isso, né? E levam os Rapaz, nossos pesquisadores pra lá, né? leva os pesquisadores e leva o troféu no final como o Infelizmente. descobridor dos 7 mares, né? Eles estão plantando Meu fora. pai. Doutora, e essas capacidades que tem na ayahuasca, como é que vocês aplicam? Vocês mexem em alguma coisa ou pega da forma como é aplicada na religiosidade e fazem um estudo em cima daquela, vamos dizer assim, do chá puro, original? Do chá original. Na verdade, o chá que a gente usa nas nossas pesquisas, né, ele foi doado por uma dessas religiões ayahuasqueiras. Então, é realmente o chá como é utilizado nos rituais. Agora, assim, cada igreja ela tem um preparo do chá diferente, então tem uma composição diferente. No estudo a gente teve a preocupação de fazer toda uma dosagem bioquímica para saber a composição de cada um desses componentes, né? Mas existe uma variação sim, grande, né, na concentração do chá de igreja para igreja. Vamos, antes de puxar aqui a próxima pergunta, André, pode dar uma lidinha aí quem tá online, dar uma boa noite aí pra galera. Ela Marque aqui, seu Aldenaro, Se o Denaro Leandro, tá... Kiev Martins. Abração pra Altair, Kiev, ó. Alita, Júnior tá Lilian. presente, nosso arretado 13, Isso. né? 13º. Rita de Maria Cássia. Coelho, Clécio Sena, meu cunhado. Boa noite, Clécio. Um abraço aí pra todo mundo. Um abraço pra galera. Ó, eu nunca... Eu sempre venho pro arretado com o André, a gente faz muito de improviso, mas hoje eu separei umas perguntinhas pra doutora Nicole. A gente já perguntou, né, o que era ayahuasca. E eu ia perguntar quais os grupos de pessoas que não podem usar ayahuasca. Acho que ela tinha até falado um pouquinho, né? Então, apesar da gente dizer ayahuasca não vicia, por que é que não vicia? Porque não atua em redes cerebrais, enfim, que levam ao vício. Mas não é por causa disso que todo mundo pode tomar, né? Então, pessoas que têm tendência a ter surto psicótico, que já tem diagnóstico, né, de psicose, esquizofrenia, ou tem histórico familiar, não deve tomar, porque pode desencadear um surto. Pessoas que têm alto risco cardiovascular. Por que cardiovascular? Porque ela eleva um pouco o funcionamento cardiovascular. Então, se já existe um risco, né, mais elevado, já não se deve tomar para evitar algum problema. Sim, quem toma antidepressivo, tá? Diferente do cogumelo mágico, do LSD, que você pode fazer essa combinação, com a ayahuasca não pode. Porque a pessoa pode ter o que a gente chama de surto serotoninérgico, né? E aí, enfim, não se deve tomar. Então, não pode, tem que ter uma triagem, inclusive que as igrejas, né? As igrejas que são registradas, né? Que funcionam há muito tempo, eles têm todo um cuidado na triagem dos usuários dele. Importantíssimo, né? E a pessoa, o usuário, o paciente, ele ser verdadeiro, ser honesto, né? Não omitir... Isso é o mais difícil. Não né? omitir, né? Nenhuma informação dele e não omitir que ele consome, às vezes, alguma outra coisa, né? Porque eu já vi casos de pessoas usar ayahuasca e usar também remédio tarja preta junto, mas não falar que toma o remédio tarja preta. No final, ele tem uma bad grande... E a culpa fica toda pra ayahuasca, Exato. né?
Então cria-se um preconceito gigante até já com o estudo, com a pesquisa e com quem toma também, né? Existe aplicação também na questão do dependente químico? Então, da ayahuasca, existem alguns estudos que estão iniciais, mas existe um psicodélico que se chama ibogaína. Ibogaína é uma planta africana, se não me engano, africana. E tem muitos estudos, inclusive no Brasil e fora do Brasil, mostrando o potencial, né, para tratamento, né, tanto de álcool quanto de outras drogas, enfim, cocaína e tal, com a ibogaína. Vai ser o tratamento do futuro para a dependência química, vai ser o uso da ibogaína. Eu tinha visto até nunca tinha ouvido naquele falar. documentário, numa igreja nos Estados Unidos, que é de ayahuasca, o pessoal dando os depoimentos, que depois que começaram a fazer o tratamento, vários conseguiram abandonar vício em heroína, em álcool, em várias coisas também. Talvez eu não tenha sido muito claro. Os estudos, eu quis dizer, estudos clínicos Sim. com ayahuasca, o que é um estudo clínico? Dentro do hospital, controlado, com placebo. Não são muito iniciais, ainda estamos começando. Mas a gente tem, inclusive do meu grupo de pesquisa, eu trabalho com o pessoal lá na Austrália, como eu já conversei com vocês, e aí a gente fez há uns 3 anos, eu acho, 3, 4 anos, a gente fez uma enquete mundial, né, para saber dos usuários da ayahuasca se eles tinham melhorado a depressão, a ansiedade e a questão da dependência química. Então, era uma pesquisa, a gente tem que acreditar na resposta dos usuários, mas a melhora era impressionante. Então, é algo assim inacreditável. Os relatos, relatos, inclusive desse tipo de estudo, a gente tem vários. Agora, os estudos clínicos com ayahuasca, então são poucos, estão mais avançados com a ibogaína. Eu também não conhecia não, Não ibogaína. conhecia, aí você vê, tá mais avançado, né? É bem avançado. Mas também esse avanço, talvez o nosso não... Provavelmente, né? Não tá mais avançado ainda por essa questão, né? Do financiamento, né? Do apoio financeiro aos estudos, né? O Brasil, assim, os estudos com psicodélicos no Brasil, a gente realmente são estudos de ponta, né? Tem a gente aqui, o grupo de Natal, tem o grupo da USP, que a gente trabalha inclusive em conjunto, que realmente a gente tem uma produção muito boa, né? Reconhecida fora do país. Mas o que falta para a gente é a questão realmente de financiamento. Né? Porque a gente tem uma estrutura boa, a gente já tem um conhecimento na área, agora sem financiamento fica complicado. Tanto que a gente está buscando financiamento fora, né? E aí, assim, então é fácil, você vai receber, até para receber um financiamento, né, de uma empresa estrangeira, a burocracia é enorme. A gente leva mais de 1, 2 anos só tentando fazer que esse dinheiro chegue aqui de maneira legal, né? A burocracia é enorme. Para a gente importar, eu tenho um laboratório que dosa, né? Como eu falei para vocês, eu coordeno um laboratório de medidas biológicas. Então, todo o material para fazer exames, os exames mais sofisticados de laboratório, eu tenho que importar. Não, primeiro que $1 desse ninguém importa, mas assim, se eu tivesse o dinheiro para importar, a burocracia é enorme. Para chegar aqui, aí chega descongelado, porque o sistema de transporte não... Então, assim, é um desafio enorme. A gente faz, né, porque a gente gosta, não basta porque nós somos brasileiros, né, e não isso. desistimos, mas assim, não é E fácil. ter essa integração, por exemplo, do setor de biologia com o pessoal de farmácia, tem essa integralização multidisciplinar lá? Tem sim. Na verdade, eu pessoalmente, né, trabalho mais com o pessoal da psiquiatria, então eu tenho um suporte muito grande com o pessoal do Onofre Lopes, enfim, braço direito e esquerdo, né, que a gente depende deles para coletar os pacientes, para administrar os tratamentos. O Draulio do Instituto do Cérebro, que na verdade foi o Draulio, né, que me chamou para essa história de trabalhar com psicodélico. Então eu comecei isso com o Draulio e a gente trabalha junto até hoje. E temos sim também colaboração com o pessoal da farmácia, né, mas eu acho que o link principal é realmente a questão. Eu com o Draulio no Instituto do Cérebro, professor Bruno Lobão também da Biofísica. E é interessante que eu tava vendo até uma parte que apareceu, acho que era Draulio, né? Que tava no documentário da Netflix. Isso, o documentário Federal E e aquela Fernanda. questão do mapeamento do cérebro todo, a paciente tava fazendo, ele tava ministrando, né? E com a ressonância e mostra que a parte do cérebro que é afetada é muito interessante. Muito interessante. É as partes de comunicação, né, doutor? O córtex, né, e
Agora me foge da frente. Aqui é o córtex, Isso. E a parte de comunicação, né? Por isso que gera o efeito da ayahuasca, essa questão da introspecção, né? E a viagem dentro de si, que tanto se fala, né? Essa viagem. Então, antes a gente sabia muito disso, ouvia na teoria, né? E os relatos de quem tomava. E hoje, com o estudo, a gente pode confirmar, né? Através até de imagem, né? Do cérebro tá mostrando ali o que é que tá ativado naquele momento, né? Isso. Só deixando aqui, então, a dica, né? O documentário que a gente estava falando é A Indústria da Cura, tá no Netflix. Não lembro exato qual é o episódio, mas tem um episódio lá que traz essa questão da ayahuasca e traz o estudo da gente. Fantástico. Eu queria tocar também nesse assunto, porque aqui a gente está falando, né, da pesquisa do Brasil, a gente está falando de outros países, e eu estava assistindo esse documentário, e quando chega, e a gente está bem envolvido ali, eu dizer um relato pessoal, né, você está envolvido ali no documentário e mostra uma parte no Peru, mostra outra parte no documentário em inglês, né, e mostra uma parte nos Estados Unidos, e a gente está envolvido, de repente aparece Natal ali no meio, né, e aquilo ali é fantástico. Quem é natalense, quem é brasileiro, se orgulha de ver uma coisa daquela, né? Verdade. Que a gente tá tão envolvido achando aquilo ali fantástico em outros cantos do mundo, pessoas falando, e de repente a gente vê o FRN, Natal, Brasil, a gente capacitado, sendo referência, né? E dá uma tristeza, dá uma alegria de um lado gigantesco, um orgulho, e por outro lado uma tristeza da gente não conseguir dar passos mais largos, né, doutora? Isso. Mas a gente não perde a esperança, né? Vamos pensar positivo, esperar que a gente tenha uma mobilização social, política, que compreenda realmente a importância da pesquisa e que a gente consiga, então, um aporte maior para a pesquisa. Nosso voto é muito importante para isso, né? A gente saber quem são, né? Os representantes políticos que são engajados com a ciência, né? Com a saúde, com o desenvolvimento, né? Da sociedade, porque aí está se falando de cura, né? Uma cura e um tratamento, né? Para um bem social, né? Um bem comum, que é o desenvolvimento do país, né? Quantas pessoas podem ser beneficiadas por isso, né? De ter uma qualidade de vida melhor, de conseguir trabalhar melhor, conseguir se relacionar melhor, né? E isso vai vir através do estudo e do investimento, né? O estudo Exatamente. só vai com investimento, né? A gente tem um investimento não só na área de saúde, mas empresas de tecnologia, né? A gente tem muita coisa boa de tecnologia sendo desenvolvida, a gente aqui dentro da universidade, fora aqui também outras universidades, e a gente às vezes vê aquilo ali, o potencial daquele aplicativo, daquela ideia, e a gente não consegue, as pessoas não conseguem botar para frente porque falta investimento. Você tinha dito que para a questão da depressão são vários fatores, né? Genética, por exemplo, até luz solar, né? Isso. Mas no estudo de vocês identificaram algumas áreas de atuação, algumas profissões que têm maior índice de incidência de depressão, ou então, por exemplo, eu já vi que tem altos índices do pessoal de mestrado, doutorado, que tem depressão, que tem também ansiedade. Vocês chegaram a identificar isso? Não, no nosso estudo não, até porque a nossa amostra, como era um estudo muito complexo, o paciente da gente passava uma semana no hospital, né, dormindo no hospital. A gente não tinha só paciente. Quando o estudo clínico ele é completo, a gente tem que fazer com pessoas saudáveis também para comparar o resultado. Então, imagine, eu lhe convido, você é saudável, não tem depressão, eu digo, olha, vamos passar uma semana comigo lá no Hospital Onofre Lopes. Por quê? Não, porque eu estou precisando de um voluntário saudável para um estudo. Você vai dizer, e a minha vida? A gente vai fazer umas ressonâncias lá com você, uns exames de sangue e tal. Então, assim, foi muito complicado. Então, a amostra da gente, ela não consegue ter esse tamanho para a gente fazer esse tipo de estudo que você está questionando. Mas existem várias outras pessoas que trabalham com essa parte, né, de uma amostra populacional maior. E aí tem algumas profissões, né? A questão de profissionais de saúde. Então, na pandemia, nem se fala. Profissionais de saúde, segurança pública, professores. Acho que é o salário do professor, né? Só pode ter o salário, né? Porque o professor, para ser professor, é porque gosta, né? Porque gosta muito, porque, enfim, é o salário do professor que leva à depressão. Estudante também de mestrado, doutorado, aquela pressão, né? Então, eles têm realmente, tem que entrar ali naquele conhecimento. Então, ele tem um aumento, sim, de ansiedade e depressão durante o mestrado, doutorado. E a gente procura ter todo um cuidado com isso, né? A gente, como orientador, para que não prejudique o andamento do estudo. Nicole, antes, eu acredito que seja uma coisa nova, né? Essas religiões neo-xamânicas, assim, nova que eu digo que está difundida, né? Mas eu acredito que o início era só o quê? Era bem tribal, né? O uso dela, era as tribos ali do Peru, acho que aqui nem aqui no Brasil
era tão difundido, né? Eu acredito que tinha o Daime, que é famosinho, Daime. vamos dizer assim, dos anos 70 De pra cá. 70, não, Tá. tenho dúvida, 60, 70, isso, o Daime, né? Tem o Aí- Santo Daime, tem a União do Vegetal A União do também, que é Vegetal, muito isso. grande. Então, inclusive, são as instituições que estão fora do país, né? A União do Vegetal, o Santo Daime, e aí tem vários países já de maneira legal, mas realmente, assim, vamos dizer, de uns 6 anos para cá, e isso não é a tendência só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, justamente em função desses estudos com psicodélicos virem mostrando, né, esse favorecimento do uso do psicodélico dentro da saúde mental, o que a gente chama dessas religiões neo-xamânicas, realmente elas vêm crescendo. E aí precisa ter cuidado com isso. Demais, né? Porque, como eu falei, não é todo mundo que pode tomar. Então, você tem que saber o que tem ali naquele Sempre dá medo da chá. questão comercial sufocar. Sufocar, exato. Eu falo Porque, uma palavra muito porque gasta assim uma grana, né? Tem países aí que cobram uma graninha pra pessoa ir lá fazer esse tratamento, né? Eu vou lhe contar uma Vou dizer, história eu vou brincar, engraçada. neo espiritual, vamos dizer assim, porque tudo é neo, esses neo é meio complicado, né? Eu vou te dizer uma história engraçada. Eu fui dar uma palestra na Nova Zelândia. E aí, quando eu terminei a palestra, algumas pessoas vieram lá conversar comigo. Eu fiquei impressionada com a quantidade de gente que tinha saído da Nova Zelândia para a Amazônia para poder tomar ayahuasca. Eu fiquei impressionada. Porque assim, não, porque eu tô aqui perto, aí eu vou na Amazônia, eu vou na igreja. Como eles lá não têm acesso à igreja na Nova Zelândia, a Nova Zelândia, em termos desse uso do psicodélico, é super restrito, né? Até para fazer pesquisa, eu estava indo lá justamente para poder fazer uma divulgação, e um grupo tinha uma vontade lá e estava submetendo um projeto, e eu fui dar um suporte e tal. E aí, as pessoas dizem, não, mas é porque eu fui lá na Amazônia. Você já foi lá na Amazônia? Eu disse, não, não fui. Na Amazônia, você não conhece a Amazônia? Aí eu falei, não conheço a Amazônia, Sair não. daqui pra lá, Eu disse, bem eu tenho pertinho. que ir na Amazônia, então. É assim mesmo. Mas então as pessoas viajam muito, Aí né, nisso, muita para gente fazer já- essas terapias lá. Aí nisso muito, vamos dizer, charlatão, né? Já cresceu o olho sim. nisso, né? O que aconteceu muito, acho que nos anos 60 para 70, que o pessoal ia muito para Tibete, para aquela região também, para fazer viagens espirituais, assim, trilhas, peregrinações espirituais, né? Também Com pouco oxigênio, isso. um ambiente rarefeito, aí dava alguns problemas. Então, assim, se tem esses riscos, né? Não só lá na Amazônia, mas, assim, também nas cidades, né? Com os supostos neo-xamãs, né? Esses mestres mais modernos. Então, tem que se ter cuidado, realmente. Muito- O que seria totalmente diferente de uma aplicação em um ambiente controlado, clínico, né? Que segue um protocolo de um estudo. Então, é completamente diferente, porque você tem toda a garantia do protocolo clínico e médico que está sendo seguido. Mas nunca, acho que mesmo depois de tantos estudos, e até eu acho que depois de aprovado, vamos dizer assim, vai poder o cidadão, por exemplo, ele saber a quantidade dele, ele usar Não, sozinho, ou não. sempre com esse acompanhamento, sempre dosado. Todas as terapias com psicodélico, sendo ayahuasca, ou sendo cogumelo mágico, ou MDMA, elas serão terapias que elas, pelo menos é o que a gente imagina, né? O que a ciência que vem tratando disso propõe, ela é uma terapia numa clínica, acompanhado com o psicólogo, porque essa parte psicológica é super importante. O psicólogo vai lhe preparar para você entender o que é aquilo ali que você vai tomar, o que você vai sentir, o que você deve buscar, para que aquele dia, aquele momento, ele seja muito mais proveitoso. E depois ele vai integrar tudo aquilo ali, o que é que você sentiu, o que é que você pode abstrair, para reformular os traumas. Porque tem a parte cognitiva toda também envolvida, né? Exatamente. Então, é uma terapia, é o que a gente diz, psicoterapia acompanhada por psicodélico. Então, você tem seu terapeuta que lhe prepara, você toma o psicodélico, faz a integração, se precisar você toma novamente, faz a integração e faz umas 4, 5 sessões e aí, sim, enfim, ver se entrou em Não é remissão como ou não. o CBD que ele já ministra aquela dose que você pode tomar em casa. Não é essa a proposta que se tem hoje em dia, não é. Não é. Até porque, assim, o CBD, ele não lhe dá nenhuma alteração cognitiva, né? A ayahuasca ou os psicodélicos de maneira geral, ocorre. Então, você realmente precisa estar num ambiente clínico para que não tenha nenhum, enfim, algo indesejado. Eu acho que no futuro próximo também vai ter uma quebra muito grande de questão de preconceito que tem, né? Com psicodélicos, como houve com o CBD hoje em No dia. CBD. Porque, inclusive, eu conheço várias pessoas que, por exemplo, os pais têm problema gravíssimo com Alzheimer e depois que, assim, não eram resistentes ao uso do tratamento com CBD e hoje em dia agradecem
imensamente ao que o médico receitou. E é tão importante assim desmistificar. CBD, ele é um componente da maconha, mas ele não causa, né, alteração perceptual, ou seja, ele não é alucinógeno. O que é o THC? Então, de forma alguma, o CBD, enfim, vai lhe causar algum barato, alguma coisa. Agora, existem algumas formulações que elas são uma mistura de CBD com um pouquinho de THC. Eu não tenho ouvido falar ainda dessa. Inclusive, tem uma linha, eu não sei se aqui no Brasil está sendo manipulado dessa maneira, misturado, mas assim, fora do país, existe inclusive uma linha dentro da ciência que alega que é importante que se bote um pouco de THC. Pois essa parte também, né, dos efeitos induzidos pelo THC é importante para a melhora clínica. Mas aí, enfim, são, né, linhas diferentes. E aí depende também do que você está tratando, porque assim, o CBD ele vem hoje em dia sendo usado, como você falou, de Alzheimer, Parkinson, ansiedade, dor crônica. Então, assim, cada uma, epilepsia, isso. Então, cada uma das patologias, provavelmente ela é beneficiada por uma formulação diferente. Só a pura de CBD ou não? Eu acho que a gente vai chegar lá através de informação e da gente tá dando... A mídia também dá espaço para a ciência falar, né? Porque enquanto a ciência não falar, vai estar sempre... Os donos da razão aí vão estar sempre, né? Emitindo as opiniões e até convencendo, né? Muita gente, porque a informação verdadeira não tem espaço para chegar. Exatamente, né? A informação verdadeira que está na mídia, né? Ainda foi por isso que eu comecei, né, dizendo a você a importância para vocês, a importância desse tipo de proposta, desses podcasts, né? Que eu já venho participando e eu faço questão, gosto de vir conversar, porque a gente informa mais a sociedade, as pessoas precisam saber o que é que está acontecendo, precisam saber o que é que existe dentro das universidades, a importância das pesquisas, para, como você diz, na hora de votar, a gente também refletir um pouco sobre isso. Refletir não apenas sobre o preço, que é muito importante, o preço da gasolina, o preço da nossa feira, da nossa energia elétrica, mas também o futuro do nosso país, dos nossos filhos, né, que passa por toda essa questão de educação e de ciência. E isso, a ciência, por exemplo, a gente falou aqui do CBD e da epilepsia, né? Quantos relatos a gente vê na informação também de crianças, né? Que tem várias crises durante o dia, crianças com mais de 20 crises de epilepsia. Então, imagina o desespero da família, né? De uma situação daquela. E, de repente, começa a fazer uso do CBD e aquela criança ali passa a ter uma ou até nenhuma crise durante o dia. Então, qualquer conservadorismo cai por terra nesse momento, quando é a saúde do nosso filho, né? E a gente só chega nisso através do quê? Do estudo da ciência e do investimento, né? E aí, muitas vezes, essa questão aí que você colocou foi bem legal, porque as pessoas fazem, Nicole, e o preconceito, né? Você sofre preconceito de, enfim, estudar um psicodélico, como é isso? Eu disse, olha, o preconceito realmente ele existe. Mas, a partir do momento que você é beneficiado, e o CBD está facilitando isso. A partir do momento que você é beneficiado, seu preconceito se acaba. Porque uma pessoa que tem depressão resistente ao tratamento, porque outra coisa que é importante deixar claro, os psicodélicos, eles são tratamentos para quem tem depressão resistente ao antidepressivo comum, que são 70% dos pacientes. Ou seja, né? Um número altíssimo, mas é importante deixar isso claro. Então, não é assim, eu tenho depressão, quero tomar um psicodélico. No Brasil, primeiro, nem pode, porque não é legalizado. Você tem que fazer parte de um estudo desse que a gente faz. Mas, mesmo assim, você teria que ter esse diagnóstico de resistência. E aí, a partir daquele momento, você pode ser a pessoa mais conservadora, mas você já tentou 4, 5 medicações, você não tem força para levantar, você não consegue tomar banho, né? Você passa 10 dias sem tomar banho, você tem vontade de se matar. Então, a queda do pensamento e da tentativa de suicídio com tratamento psicodélico é gigantesca, e é o que é mais importante, né? Você prevenir o suicídio, então você simplesmente não pensa mais nessa questão de, é porque é uma droga. Isso. Você esquece isso, de fato. Tem até uma perguntinha aqui de Thalita, a senhora de André, aqui, falando sobre suicídio, que você tocou agora. Antes de falar disso, não, a gente pode falar disso. Puxa aí, André, essa de Thalita. Ela tinha perguntado se realmente ajudaria quem tem pensamentos suicidas, o tratamento. Sim. É justamente indicado para pacientes que não respondem ao antidepressivo e têm pensamento suicida. Isso a gente tem, inclusive, estudo publicado em revista internacional, mostrando os benefícios da ayahuasca, né? A ketamina também se mostra assim, altamente eficiente para esse tipo de paciente. É fantástico ouvir Nicole falando disso, porque, batendo ainda nessa tecla do preconceito, né? Porque a gente escuta psicodélico, né? Então,
na nossa mente, o que a gente mais ouve psicodélico que associa é gente jovem, rave, não é verdade? Exatamente. Era o quê? Anos 70, Anos 70, anos 70, Woodstock, época hippie, né? Contracultura. Contracultura. Aí hoje em dia, de 15, 20 anos pra cá, é rave. Que eu gosto bastante, aqui não tem hipocrisia nenhuma. E os sintéticos, né? As drogas sintéticas, né? Então a gente ouve o quê? Psicodelia é isso. Então a gente vê uma cientista, né? Altamente gabaritada, vindo falar de tratamento com psicodélicos, então a gente tem que abrir muito a mente. Recente agora estava passando essa CPI da pandemia, né? E um senador, salvo engano, do Ceará, dito conservador, Eduardo Girão. Então, quando ele fala da maconha, pô, o cara vai se referir à indústria do CBD. Ele vai falar de CBD, que é tudo que a gente tá falando aqui, com tratamento, que não tem a parte da lombra, vamos falar que é um negócio bem popular. Aí o cara, ele sabe disso, ele tem essa informação que o CBD não causa aquilo, mas ele faz aquele alarde para o eleitorado dele, né, que é conservador, é religioso. Então ele diz, veja só, o senador fulano e tal, a indústria da maconha. Aí ele fala uma maconha com a boca cheia, né, com a boca bem cheia. Então aquela pessoa que tá tratando ali um problema seríssimo, 20 crises epiléticas durante o dia. Aí ela tá. Como se o cara estivesse fumando maconha o dia todinho, né? Trancado num quarto fazendo Trancado fumaça e a pessoa tá ali se tratando. Então tem um desserviço de um político que é legislador, que era pra estar ajudando ali esse medicamento ser expandido. Não, ele tá ali atrasando. Mas isso aí é aquela coisa que a gente fala, é jogar pra galera, né? Ele joga pra galera dele, Por isso é público importante dele, a entendeu? gente saber votar, né? A gente ver qual é a proposta daquele candidato ali, né? Importante demais. Fazer a divulgação do que vem sendo avançado, né, na área. Mas é um caminho longo. É um caminho longo. Muito difícil, né? Com essas bancadas atrasalado que a gente tem, tanto na Câmara como no Senado. Mas é isso, somos resistência, né, doutora? Sim. Gabriel tinha perguntado sobre pesquisas similares com outras fontes de DMT. Já tinha falado daquela planta, né, da africana, que eu esqueci o nome agora. Aqui no Brasil, Sim, até no Brasil. Assim, a jurema, ela é muito comum aqui no Nordeste, né? Sim. Ele tem DMT também. Os interior daqui é cheio de jurema, né? É xamânico também, né, Jurema? É indígena, né? É indígena também, faz parte da cultura, né, aqui da gente. Mas, assim, realmente no Brasil se sobressai a ayahuasca, né? Eu acredito, apesar de trabalhar com outras coisas, como eu já coloquei aqui, eu trabalho também com ketamina, tem essas terapias complementares de yoga, meditação. Eu vejo pelo potencial farmacológico da ayahuasca realmente que eu acho que vai ser algo que a gente tem, né, vai ter um retorno muito grande. E fora do país, é praticamente os cogumelos mágicos. Cogumelos, né? Que dominam. Com exceção da ibogaína para a questão do vício, né? Do vício em drogas. Do vício. Mas assim, a jurema poderia ser uma linha de estudo também, né? Pegar a jurema, testar. Sim, pode ser. Tem também na jurema. Eu não quero dar... Aí a gente tem um cacto mexicano, que tem a mescalina, né? E o LSD. Mescalina eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha parado para ver o que é. Também tem DMT também, É o mescalina? peyote. Sim, é o peyote, né? Que chama. Por que peyote? É o nome do cacto. Sim. Qual o formato dele? Desculpa essa pergunta, porque peyote que eu conheço... Peyote é aquelas tranças judaicas que... da ele costeleta, é meio né? Chamado de peyote, né? assim. Tem o mesmo formato, não? Ele é meio redondinho. Deve ser alguma coisa de lá pra... não sei. Os peyote mesmo é o cipó, né? Que faz o cipó da ayahuasca. Né? Não, mas ali é outra... Eu não quero dar spoiler aqui, né? Eu acho tão engraçado essa palavra spoiler, mas vamos falar spoiler, né? Que é do Você eu sou resistente americanizado. eu sou resistente a esses termos. Americanizado. Mas vamos que vamos. Eu não quero dar spoiler aqui do documentário da Netflix, mas eu vou dar sim. Me chamou a atenção a questão de uma paciente que ela estava com... Era um oriental até, ela tinha um caso de que a saúde dela foi deteriorando e ela tinha um problema que começou na pele, da pele enrijecer, depois a musculatura e depois ia atingir os órgãos internos dela, né? E o tratamento dela com a ayahuasca, ela fala que ela já chegou até a ficar 3 anos na cama, parou de andar e ela, através da ayahuasca, ela melhorou bastante, voltou a andar, voltou a ter uma qualidade de vida, né? Então achei aquilo ali impressionante, a força e que só vem o progresso desse estudo, né, doutora? Inclusive, a gente tem um estudo que mostra, inclusive um estudo meu, né, que foi muito divulgado fora do país, que a ayahuasca é anti-inflamatória. E aí, uma aplicação fora da psiquiatria, né, que enfim, algumas agências têm
pensando e propondo estudos é justamente testar a ayahuasca para algumas doenças inflamatórias relacionadas a essa questão muscular ou óssea, né, dor crônica. Então, é algo que a gente pode ver daqui a um tempo também, até doenças, às vezes, de pele. Então, tem assim, um campo grande a ser estudado aí. O potencial parece que é enorme. Mas aí, no caso, se retira mas ela também do mesmo jeito, como é feito na... Então, aí como seria essa proposta, né? A gente não sabe. Será que, então, você vai pegar um paciente reumatológico ou até da dermatologia, que está com, né, uma questão de pele, e vai dar um psicodélico, a pessoa vai ficar lá no ambulatório, vai viajar, porque são 4 horas, né? Para quem não conhece, são 4 horas lá de viagem e tal. A gente não sabe, a gente tem que estudar. Será que a gente vai usar uma dose menor e vai ter o resultado? Será que a gente vai usar uma microdose, né? Que é outra linha de pesquisa também. Então, a microdose é como se fosse uma terapia... me ajudem aí, a terapia homeopática. Você tinha falado homeopática. que lá fora estão também colocando... Tipo, para fazer comprimido, né? Isso. Na verdade, são gotinhas, né? Você, como a ayahuasca é líquido, você dá gotinhas diariamente. Então, é outra proposta já. Então, são todos indícios que a gente tem, né? Que pode ser que evolua ou não. A gente só vai saber... Testando, né? Testando. É verdade. Muito bom. O campo é muito abrangente. Eu de fato, não conhecia essa aplicação. Né? Conhecia, já tinha ouvido falar de Jurema e de ayahuasca, mas não sabia que servia para tanta coisa. Né? Eu conhecia já mais o CBD porque conheço de perto algumas pessoas que os pais utilizam, então já estava um pouco inteirado disso. Mas a ayahuasca não tinha a menor ideia que era utilizado nesse tipo de tratamento, principalmente para depressão, que é vamos dizer assim, o carro-chefe, né? Pelo fato justamente de ser um psicodélico. Eu achava que, na minha cabeça de leigo, eu achava que não jamais poderia ser utilizado para isso, entendeu? Aí o que é que a gente está vendo, assim, uma tendência no mundo inteiro. Aquelas empresas que financiam novas ideias, né, startups, enfim, esse tipo de empresa que vinha financiando a cannabis, o CBD, porque agora já virou, já passou a moda. Assim, a moda que eu digo de pesquisa, agora já é algo comercial. Aí elas estão começando a financiar agora os estudos com psicodélicos. Então, acho que daqui a uns 10 anos... mas 10 anos é muito tempo. Mas é o tempo que leva. É o tempo que leva para que a gente tenha estudos sérios, para que a gente possa fazer e refazer, testar numa população, testar em outra população. Então, eu acho que daqui a uns 10 anos a gente vai ver realmente, com exceção, como eu disse, do MDMA, que já está numa fase mais avançada, né, de estudos para o estresse pós-traumático, mas eu acho que daqui a uns 10 anos a gente vai ver meio um fenômeno similar ao que está acontecendo agora aqui com o CBD. Doutora, desde essa época que a gente falou de Woodstock, anos 70, né? Dr. Hoffman, famoso. Isso. Desde essa época aí, muitos estudos e muitos cientistas foram abafados, né? Os estudos deles. Na verdade, os estudos foram proibidos, né? Os estudos foram proibidos e voltou há pouco tempo. Assim, pouco tempo, 15 anos, os estudos retomaram. Então, realmente, os estudos psicodélicos passaram agora que tempo. Começa a aparecer uns agora resultados, começou né? novamente. E foi depois, eu acho, dessa questão realmente da maconha, né? A questão da maconha, do CBD, deu um impulso muito grande para que os pesquisadores tivessem coragem, força e mandassem as propostas para as agências que financiam, na verdade, os estudos, porque antes não podia fazer, é completamente proibido. Existem tem teorias da conspiração que dizem que os Estados Unidos testavam, né? Pegava soldados, vamos testar aqui a aplicação de LSD de todo jeito, para ver se aumentava sensorialmente o cérebro deles, né? E reduzir o trauma, né? Reduzir o trauma também. Os Estados Unidos têm um problema enorme com essa questão de trauma, né? Dos veteranos né? de guerra. Enorme. Por isso que esse estudo, né, do MDMA nos Estados Unidos, ele foi aceito. Porque os Estados Unidos realmente foi um dos países que mais tomaram a frente dessa questão, né, de proibir os psicodélicos, de colocarem ele como substâncias proibidas. Então, os Estados Unidos foi que tomou a frente disso tudo. E foi lá que, na verdade, que voltou um pouco, né, essa questão dos estudos. Foi lá, mas justamente por isso, porque existe essa necessidade, principalmente com o estresse pós-traumático. Doutor, eu sou leigo na questão teórica, tenho um pouquinho de experiência na questão prática, certo? Com o uso de algumas substâncias dessa. A depressão, ela é essa tristeza profunda, né? É um pouco dessa tristeza profunda. E essas substâncias, ela traz aquela alegria, né? Vamos dizer assim, momentânea.
Então é em cima disso que ela é trabalhada, né? Essas microdoses, essas doses. É para bater nisso, nesse, vamos dizer assim, desse déficit de alegria, esse déficit de sensação de prazer, de felicidade que o corpo tá, o cérebro tá? Olha, se eu disser a você que nem todo mundo sente prazer e sente felicidade. A gente teve relato de muitos pacientes que disseram que foi a pior coisa, que nunca mais na vida tem uma experiência daquela, porque a gente nunca sabe o que é que a gente vai sentir, né? O que é que a gente vai ver, o que é que a gente vai imaginar quando a gente toma um psicodélico. Pode ser alguma coisa legal ou pode não ser legal. Tá? Então, a gente tem muitos relatos que não foram favoráveis no termo de experiência emocional, mas que em termos de experiência clínica foi. Foi ótimo. Por quê? Porque ele ou reinterpretou o trauma, viu de alguma maneira, lidou com aquela situação que estava ali batendo, né? Então, na verdade, eu nem consigo te responder isso, porque assim, o que é que faz melhorar? A gente ainda não sabe. Os estudos apontam que essa parte psicodélica parece muito importante, lógico que tem a parte química, que mexe realmente nas substâncias químicas que atuam no cérebro, mas essa parte do que você vê, o que você imagina, o que você sente durante o que a gente chama de viagem, é muito importante também. Qual o efeito do MDMA no corpo, no cérebro? O efeito, ele é basicamente serotoninérgico, né? Ele impulsiona o neurotransmissor, que é uma molécula química, que dá o prazer. Então, assim, é um pouco diferente, porque realmente o MDMA, ele nem se chama psicodélico. O MDMA, a gente diz que ele é um enteógeno. Né? Você traz para dentro de você e você realmente sente muito prazer. O MDMA, é difícil que você tenha uma sensação ruim ao tomar o MDMA, que é diferente da ayahuasca. A ayahuasca, não. O que a gente diz, né, que a ayahuasca, ela é a planta professora, ela ensina. E às vezes, durante o ensinamento, ela faz você sofrer. Eu vi alguns relatos que pessoas que vomitam, que aí interpretam aquilo como se estivesse colocando os traumas pra fora. E já vai nessa questão que você falou da reinterpretação das situações que ela tem internas, né? É bem interessante. Demais. A ayahuasca, ela tanto dos vômitos quanto diarreia, mas é agudo, né? E assim, dentro da cultura indígena, né, como você coloca, é algo importante porque seria o início da limpeza física. Sim. E aí, depois dessa limpeza física, que começam as questões das alterações psicodélicas, né, psicológicas. Isso é muito interessante, viu? Então, os índios também, esse pessoal o pessoal tribal, eles tomam também desse mesmo sistema, né? E também passam por esse processo do vômito e tal. Começou lá, exatamente. Começou lá, e aí um seringueiro, né, trouxe para essa questão dessas religiões ayahuasqueiras, e aí levou para a cidade, mas os índios, eles já tinham aí algumas tribos, hoje em dia acho que a maior parte delas, a utilização do chá da ayahuasca. É um perigo, né? Tomar dessa forma desenfreada e sem informação, porque tem até um caso de um canadense, né? Que foi ao Peru e tomou lá e estava provavelmente não, foi encontrado com ele outras substâncias, né? Remédio mesmo. E aí ele matou uma líder xamânica. Foi terrível o caso, né? Foi terrível o caso, mas é em cima disso, né? É tomar desenfreadamente e também misturando com outras coisas que não combinam, né? Exato. Geralmente, as terapias da floresta, elas são um pouco diferentes da terapia que a gente propõe clinicamente. Primeiro porque existe uma mistura, não só de ayahuasca, se fuma rapé, por exemplo, outras coisas. E aí tem essa questão de ter que ter essa triagem prévia para saber se a pessoa realmente pode tomar aquilo ali. E se der tudo errado, você tem que ter um ambiente clínico perto para poder reverter o que acontecer. Isso. Então, realmente, existe um risco, né, dessa questão de se ir para a floresta, ficar muito distante. Quer dizer, então, que sempre dá errado? Não, ao contrário. Os casos que dão errado são pouquíssimos. Mas ninguém quer que dê errado, né? Claro. Ninguém quer que dê errado, porque você pode ter uma situação lá bastante A complicada. questão científica também, Trágica, né? a questão Trágica, científica também, como está se sobressaindo agora, ela justamente tira vamos dizer assim, do obscurantismo, né? Traz para um ambiente clínico seguro para ser administrado de uma forma, vamos dizer, correta. Não que a forma que eles vêm administrando há centenas de anos seja com menor risco, seja né? errada, com menor risco, perfeito. De jeito nenhum, né? A gente tem que respeitar a cultura, né, indígena. É muito importante, inclusive nos ensinou, né? Então a gente tem que ter todo esse respeito. Nos ensinou, mas realmente para um uso mais amplo, é preciso que se tenha mais cuidados, né? Que se tenha mais precaução,
Enfim, porque as pessoas são muito diferentes e quanto mais precaução, melhor. Existe muito marinheiro de primeira viagem, né? Gente que não tem nenhum conhecimento do que é o efeito e toma. Eu vejo E também. ela falou, né, que dentro da pesquisa, o paciente ele é informado do que ele vai tomar. Porque, André, rapidinho, a minha experiência prática é o quê? É quando você se depara com o desconhecido, né? Você tá ali com a sua lucidez, ok, 100%, aí você tomou o dropou, como a gente chama, como se chama numa festa. Você vai lá e dropa um êxtase, ou vai lá e toma um pouco de MDMA. A pessoa que ela já sabe qual é o efeito, ó, André, vai acontecer, pode acontecer isso com você, pode acontecer aquilo. Quando o efeito chega, você, por mais que esteja um pouco fora de si, você sabe o que está acontecendo. A pessoa que não tem a mínima informação, ela tem um choque, ela fica desesperada porque ela quer voltar à lucidez dela, não volta, e essa pessoa entra em pânico. Eu digo por experiência, por já ter visto muito e já ter passado de quê? De quando bater em mim, eu sabia, peraí, calma, você sabe onde você tá, você sabe o que está acontecendo, você está flutuando, mas você está aqui, entendeu? Até um uso, vamos dizer assim, recreativo tem que ser... No meu caso, recreativo, tem que ser, como é que chama? Supervisionado, né? É por isso que hoje tem que ser supervisionado. Estava falando a doutora Nicole aqui em off, existe hoje a redução de danos, né? Em muitas festas, pessoas conscientes do que estão fazendo ali, normalmente gente da área até médica, assim, estudantes, né, da área médica e tal, da biologia também, que estão trabalhando em cima disso. É um trabalho super importante. A gente vai trazer até futuramente aqui o pessoal de redução de danos para falar sobre isso, porque são as verdadeiras heroínas e heróis nas festas, porque evita muita coisa ruim acontecer, né? Muitos surtos, com certeza. Muito que antigamente a pessoa que estava ali na festa, o consumidor, ele está ali na festa e ele passa por um estresse desse, por um problema desse psicológico, e antigamente ele era amarrado numa festa pelos seguranças, ele apanhava, era botado para fora como... Serve até de alerta que quem quer tomar ayahuasca pra conhecer, né? Pra ficar doidão. Não, faça de uma forma segura, né? Não, mas assim, a ayahuasca, diferente do cogumelo mágico, diferente até do êxtase, não é uma tem droga, esse efeito, não né? tem como ser uma droga recreativa, principalmente porque a maioria das pessoas vomitam e tem diarreia. Né? Então, assim, você não consegue tomar ayahuasca e ir para uma rave. Você consegue tomar um cogumelo mágico e ir para uma rave? Vai ficar meio... Mas consegue. Êxtase. Já vi um cara comer um punhado assim na minha frente, uma bota LSD. na boca. Você vai, né? Mas você assim... Agora, uma ayahuasca... Não tem condições. Eu nunca vi um relato. Pode ser até que exista, porque, né? Que a gente porque assim, nunca duvide de nada, nunca né? Duvide, mas assim... É porque realmente é uma substância que tem essa questão física, né? Que traz essa questão física. E é mais complicado, realmente, ser usado como droga recreativa. A gente não tem muito relato, é tanto que você não vê. O ayahuasca em festa, não. Você vê o cogumelo, você vê o LSD, mais um pessoal que vai assim pra uma casa de praia, um sítio, né? Procura um sítio, né? Um lugar mais de paz. Sim, ele já vai para fazer a introspecção, né? No caso, vamos para um ambiente controlado e para conhecer e tal, testar, né? Sem esse barulho todo de festa, mais em paz, né? Sítio, granja, geralmente o pessoal vai por essa linha, né, doutor? O pessoal da ayahuasca, né? Ou nas igrejas, que aí tem toda a questão da oração, das músicas, né? Aí então já é bem parte para essa questão da religiosidade e da cultura, né? No uso de ayahuasca, como também no da jurema, né? Exatamente. Entendi. São substâncias que a gente não vê em rede. Os juremeiros aqui, eu acho que usa até muito pouco, sabe? A quantidade usada é muito pequena nos cultos de Jurema aqui, pelo menos o que eu conheço aqui em Natal. É muito pouquinho, não é essa coisa, eu vou pra ficar doidão de Jurema. Até porque as pessoas que eu conheço tem muita responsabilidade com isso. Então assim, a dosagem é uma coisinha muito pequenininha. Não vá pra lá procurando que você vai tomar um copão de chá. Isso é muito importante os líderes religiosos terem essa consciência também, Mas né? as religiões tradicionais, né, a ayahuasqueira, como eu estava dizendo para vocês, elas são muito responsáveis. É tanto que elas estão fora do país. Onde eles dão entrada, né, eles conseguem ter, então, a aprovação legal e abrir e funcionar de maneira legal. Por quê? Porque são instituições, né, que têm uma responsabilidade grande na triagem, na administração. Então, ninguém vai para lá para ficar chapado de ayahuasca. Não é isso. A galera pensa logo isso, né? Vou lá pro culto para ficar doidão de ayahuasca, né?
infelizmente vai ter, né? Essas pessoas, como vai ter também o charlatão que quer aplicar para ganhar dinheiro, né? Mas a grande maioria eu acredito que busque mesmo a cura, busque a evolução, né? E Isso. sair de algum trauma desse e tentar se compreender, se conhecer, né? Enquanto ser Isso, humano. exatamente. Às vezes nem é a cura de uma doença física ou psicológica, mas essa questão do autoconhecimento, da espiritualidade, de você conseguir alcançar algo maior, né? Que a gente vê muito isso dentro das religiões e que é muito importante. Claro, faz parte do processo de cura também, né? Faz parte do processo de cura. Eu vou... André, puxa aí algum... Por favor... Não, E aqui... peça também, pedir a galera aqui que não se esqueça de deixar aquele likezinho pra gente. Se estiver gostando aí, eu acredito que tá bastante, né? Um bate-papo com a doutora Nicole. E quem não se inscreveu ainda, galera, é fundamental. Inscrever no Se canal, inscrever, por dar o favor. likezinho, pessoal. E também com o doutor Nicole, deixe seu e-mail institucional também para o pessoal que tiver interesse de se voluntariar para algum pesquisa estudo, da para ketamina, pesquisa, né? isso. Temos 2 estudos. Temos esse da ketamina e outro que vai começar o ano que vem, uma linha nova que é o acompanhamento por exercício físico, yoga e meditação. Então, meu e-mail é o nicole.galvão@ufrn.br. Nicole.galvão, né? Vou colocar aqui. Pronto. Entrou aqui a Amanda. Paty Amanda, boa noite. É uma bióloga também, sua colega recém-formada e bem inteirada no assunto, assim, psicodélicos. Inclusive trabalha com a redução de danos nas festas, é uma pessoa fantástica. Acredito que ela chegou agora, mas já deve daqui a pouco brotar alguma pergunta aqui, porque é um assunto que ela gosta bastante. Gabriel ainda está aí. Vamos passando aqui de quanto, André? Passamos de uma, né? Doutora, qual tipo de investimento que hoje a UFRN precisa para expandir essa pesquisa? Ou outros trabalhos de pesquisa, né, que estejam engatilhados aí? Olha, assim, diferente de algumas outras áreas, a gente tem uma estrutura física adequada já. O que é isso? Eu tenho um laboratório que eu já tenho todo o equipamento que eu preciso. O hospital também, a gente tem a parte estrutural muito boa lá no hospital. Lógico que sempre precisa... A parte do hospital é o UOL, né? O UOL, o Onofre Lopes. Lógico que a gente sempre está precisando de uma maca nova, de um computador. Então, desculpa. Então, é justamente isso. A parte de estrutura a gente tem. A gente precisa de dinheiro para essa parte de consumo, né? E também para financiar as pessoas que trabalham com a gente, que são os estudantes, algumas vezes os técnicos, dinheiro para comprar kit para laboratório. Material, então, né? Material, exatamente. Algumas vezes até para custear, assim, passagem de paciente, alimentação. Até porque tipo de ficar coisa. um período no hospital, como você disse, né? Uma semana lá no hospital tem um custo alto. Nesse caso, acredito que seja importante o trabalho dos deputados federais daqui do estado, né? De buscar recurso, de enviar recurso para isso, para a ciência daqui, né? Eu acho que A gente tem essa influência, não tem? Sim, porque a nossa agência de fomento de pesquisa aqui no Rio Grande do Norte, infelizmente, ela é completamente falida. Então a gente já tem um déficit grande Eu federal. nem sabia que tinha essa agência de fomento aqui. Tem, a FAPERN, né? Então tem um déficit enorme federal e estadual, né? Que em alguns estados, por exemplo, São Paulo, aí né? São Paulo já é diferente, ele já tem mais esse investimento estadual. Então nosso investimento aqui estadual para pesquisa é também bastante baixo. Né? O que piora ainda mais. Eu nem conhecia a agência de fomento daqui. A gente falou um pouquinho de rapé, né? Só tocamos aqui no nome rapé, mas o rapé é uma coisa também que ficou muito popular, né? De anos pra cá. Claro que o efeito é totalmente diferente, bem mais leve, né? O rapé também é psicodélico É um também? tabaco, né? É um tabaco, né? Pilado, não é isso? Isso. E eu já experimentei rapé e tem essa parte do vômito, né? Tem essa parte também de você botar pra fora. Eu recebi a aplicação de rapé e foi fantástico a primeira aplicação, né? Fantástico. Bateu no meu cérebro ali, uma coisa que sensação de leveza, de limpeza. Mas aí eu quis mais. Aí cresci o olho. Aí dei uma lapada grande no rapé, que o rapé que deu uma lapada grande em mim, né? Porque ali que minha pressão baixou, eu não consegui dirigir, eu tive que pensar que eu tava na Ribeira. E eu tive que dirigir pra mim, me deixar em casa.
E foi uma experiência muito boa para isso, nesse sentido também, de aprendizagem e respeitar, né? De saber respeitar essa questão de substâncias, né? Desconhecidas, né? Tudo que eu vinha falando aqui, eu passei na prática mesmo, né? Então eu vi que o rapé, eu subestimei, né? Na verdade, que coisinha leve, gostosa, realmente causa um conforto, traz um conforto e tal. Quero mais, mas eu quero muito mais do que isso. Aí pronto, não é assim. Aí o índio, o espírito de Tupã bateu. Não é assim, não. Doutora Nicole, a Amanda chegou agora, ela perguntou, a gente já tinha falado um pouco da questão do tratamento da ayahuasca ser com os pacientes resistentes, né? Isso. Mas ela está perguntando aqui que se existe alguma perspectiva de ser um tratamento inicial. Assim, o que é que vocês veem sobre isso? No momento que temos, né, no momento atual, não. A ideia é realmente começar, né, como eu falei com vocês, foi muito leve um exercício físico, uma psicoterapia, né, esses tratamentos que a gente chamou alternativos ou complementares, tá? E aí medicação associada quando for necessário, e só depois que o paciente realmente fica resistente que se iniciaria com psicodélico. Pode ser que no futuro mude um pouco, mas assim, inicialmente seria para pacientes resistentes. Falando dessa questão desses tratamentos alternativos, eu mesmo já senti na pele a questão de disfunção hormonal, né? E disfunção de quê? De taxas, né? Por exemplo, de glicose, pressão alta. E isso quando se ajusta, até sem uso de medicamentos, com exercício físico, uma dieta mais saudável, muda completamente o andamento da pessoa como um todo, né? Então, assim, é bem interessante essa questão do yoga. Nunca tinha pensado no yoga também, né? A gente que gosta de praticar esporte, a gente desconta no esporte, né? A gente o Jasso hoje tá no remo, eu treino jiu-jitsu já há alguns anos, e a gente vai, no dia que eu tô mais fraquinho, eu vou pra lá e a gente passa a noite apanhando e volta pra casa na boa, feliz. É verdade. Eu não tenho nenhum problema, nem nunca tive de fazer nenhum tratamento psicológico. Eu só nunca fui por falta de oportunidade mesmo, né? Nunca tive plano de saúde e tal, então sempre achei uma barreira enorme à saúde, né? Eu tenho resistência ter acesso à psicólogo. saúde. Então minhas terapias foram realmente no esporte, né? Eu quando eu tive minhas bad, eu me curei, me tratei no esporte, realmente a rotina, né? A socialização. Então vai ajudando a gente e a gente vai saindo aos poucos de certos problemas, né? Mas sou totalmente favorável e eu tenho uma resistência, assim, né? Eu tenho uma resistência muito grande com psicólogo, sabe? Não sei porquê. Então não. Muitas pessoas. Assim, já cheguei a fazer tratamento com psiquiatra, com remédios. Depois foi curto, um períodozinho curto, mas eu não sei porquê eu tenho uma resistência para ir a um psicólogo, conversar com um psicólogo. Não sei porquê. É uma coisa minha, sempre tive. Eu não sei se é uma negação. Mas grande parte das pessoas tem. E aí a gente, há uns 4 anos, fez um estudo lá na UFRN, um aluno meu de mestrado, ele é psicólogo, né, o Ives, e ele, professora, vamos fazer uma terapia em grupo? Eu disse, mas Ives, em grupo, o pessoal já tem essa dificuldade para psicólogo, a gente vai tratar em grupo. Aí ele disse, vamos tratar em grupo, porque eu acho que a gente vai ter um retorno legal, porque as pessoas quando começam a falar e o outro vai se identificar, vai dar certo. A gente teve um resultado... A empatia, né? Enorme. Foi um resultado, assim, bem maior do que uma terapia individual. Então, foi algo que me surpreendeu. Que legal. Né? E engraçado que os próprios pacientes, foi para alunos da UFRN, os próprios pacientes diziam, professor, olha, eu posso desistir se eu não gostar? Eu disse, lógico, toda pesquisa você tem direito de desistir, sem problema nenhum. Não, então tá certo, porque assim, eu não gosto de ir para psicólogo. Ainda mais em grupo, mas aí ao final, o final assim, lógico, que a gente sempre existe desistência, né? Em pesquisa sempre tem desistência e na vida da gente também sempre a gente pode começar e não concluir. Mas se a gente comparar com pesquisas clínicas individuais, tanto a desistência foi menor, quanto o resultado foi melhor. Então a gente foi surpreendente esse. Eu acho também muito a questão da socialização, né? Pois é, eles fizeram uma amizade, né? A questão do grupo, a empatia. Você se sente mais... E aí aquilo ali foi para fora do tratamento. E quando a gente terminou a pesquisa, eles continuaram amigos e, enfim. Você se sente, sei lá, menos exposto, mais suscetível a compartilhar alguma coisa, né? Os problemas. É isso. Muito bom, muito legal. Essa questão de tratamentos alternativos, eu vejo isso com muita... Assim... Como é que eu digo? Que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora.
Eu acho bem bacana, sabe? A questão É de não muito usar importante. medicamentos, eu acho que um dos grandes males hoje é da gente tomar muito remédio, né? Eu não sou contra a medicação, porque no sentido de que... Estou falando só dos antidepressivos, né? A gente sabe que é necessário, tá? Tem casos que Tem realmente casos não que tem são como, né? necessários. Mas, se você puder associar uma terapia alternativa para reduzir os efeitos colaterais, para potencializar seu tratamento, ou se a depressão for muito leve, e você conseguir, através de uma psicoterapia, esse estudo que eu falei dos pacientes que foram tratados em grupos, eles não chegaram nem a tomar a medicação. Só a psicoterapia em grupo, ela foi eficiente e levou o paciente à remissão, ou seja, a não ter mais depressão. Às vezes só em ter um hobby. Às vezes Isso. o cara não tem nenhum hobby, não faz nada. Verdade. Só faz trabalhar. Verdade. Eu só faço trabalhar, ir pra casa, Muito tomar trânsito. minha cerveja em casa, um exemplo, e trabalhar. Pronto, não tem um Suporte hobby. social. Isso, Então, perfeito. toda essa parte, suporte social, atividade física, seja meditação, seja yoga, né? Se possível, a terapia, ou então aquela conversa com seu amigo. Lógico que a terapia, ela tem um papel completamente diferente da Isso. conversa com o amigo, porque você está fazendo, né, com uma pessoa especializada, que estudou, que vai saber trabalhar melhor com o seu identificar trauma, aquilo. com suas dificuldades. Mas um suporte social também, né, já ajuda muito. Mudando aqui um pouquinho, mas só porque me veio na cabeça, já tinha vindo e eu voltou agora, completamente mudando aqui, mas acho a importância, né, da gente falar da nossa biodiversidade, da Amazônia, né, porque os medicamentos todos encontrados ali, né, substâncias e Várias. a importância da gente ter esse cuidado e ter sempre essa noção da preservação e de reconhecer como nossa riqueza, né? Porque hoje o mundo todo vem no Brasil, vem na floresta amazônica brasileira e peruana, né, doutora? Na busca dos componentes que faz a ayahuasca, né? Deu para ver um pouquinho hoje, dando uma pesquisada de leve, e a gente vê até lá mesmo no Peru, até alguns fazendeiros que mudaram o tipo de plantio, plantavam uma coisa que nem gerava dinheiro e passaram a plantar a chacrona e os cipós, né? Então, é cobiçada, né? A floresta amazônica é cobiçada, a gente sabe disso. E a importância da gente proteger e valorizar, né? Proteger. E ter muito cuidado com essa questão de não substituir o bioma natural, como você falou agora, para plantar o que está sendo comercial, né? Então, assim, Importantíssimo. se planta em outro local, né? A gente tem que preservar as florestas naturais, porque é necessário para a nossa sobrevivência do nosso planeta, e fora o potencial, né, bioquímico, farmacológico que a gente pode encontrar nesse ambiente que é inexplorado, na verdade. Isso. Então, cuidado quando a gente ouvir que o agro é pop, o agro é show, o agro é massa. Tem que ter cuidado, né? Porque o agro vem destruindo muito, né? Nosso meio ambiente e sugando tudo, na verdade. Então, às vezes a gente bate na tecla de novo de tomar cuidado com o político que a gente bota na cadeira lá para legislar. Porque às vezes o político que tá lá é o que tá fomentando a destruição da Amazônia para a boiada deles passar, né? Um agronegócio ele tem que ser sustentável. Né? A gente sabe que hoje em dia é possível. Então, se faz um agronegócio, a gente sabe que é importante economicamente, Sim. mas ele tem que ser sustentável. Você não pode fazer algo que seja benéfico economicamente e que vá levar um prejuízo ambiental também. Demais. O planeta depende da gente, depende do. Né? Às vezes aquela dessa questão da destruição preservação daquele meio ambiental. ambiente ali é para enriquecer uma família só, né? É uma família que tem um acesso àquela quantidade de terra, de hectares para plantar ali uma cidade de soja, e ali eu vou destruir o meio ambiente todo, né? E A hoje em fauna e dia- a flora. Assim, o conhecimento que a gente já tem é completamente possível você trabalhar o agronegócio dentro da sustentabilidade. Precisa que a gente tenha leis que obriguem que se seja feita dessa maneira. Até porque o mundo quer isso. Assim, vai ter um momento que ou o agro vai realmente, eu acho que talvez estejamos caminhando para isso, espero. Às vezes acho que sim, às vezes acho que não. Mas não vai haver espaço, né, para quem não estiver dentro dessa, enfim, se adequando, se né? adequando a Até essa a questão COP agora ambiental. isso foi levantado, né? Foi na COP 26, né? Agora levantaram muito isso, inclusive o Brasil se comprometeu a assinar uma intenção de reduzir Emissão, 60%, né? 40%, sei lá, 50% de emissão de gases. Foi. O mundo todo tá de olho, né?
Inclusive, Apesar acho que de até a China assinou, né? Alguma a China coisinha, assinou. até A China vem diminuindo um pouquinho, né? É. Vem diminuindo um pouquinho. E quando diminui, ele compra do outro país Pode o ser, crédito de carbono. negocia. Ó. Me vê no Mas seu. é um bom negócio. É viu? um bom negócio. Me vê A gente tem aqui você um não bom polui e crédito. eu poluo, né? E eu compro seu crédito. Isso. É assim também. Deixa eu ver se foi uma pergunta aqui que chegou agora, eu vou tentar lê-lo. Eu acho que era importante ressaltar que atividades e terapias integrativas são integrativas, entre aspas, e ajudam no processo, mas não curam patologias. Então, Terapia integrativa. existem diversos tipos de terapias integrativas, né? Lady Mocega, desculpa, eu dando crédito aqui à Tá perguntadora. certo. As terapias integrativas passam desde a auriculoterapia, a acupuntura, enfim, tem várias coisas, né? Eu estou focando mais naquelas que a gente tem mais evidências científicas, né? Hoje em dia a gente tem muita evidência científica da meditação. Para todo tipo de doença? Não é para todo tipo de doença. Para ansiedade, para depressão. Para todos os graus, todas as severidades, não. Como eu disse a você, ele pode ser suficiente para uma depressão mais leve, uma meditação, uma psicoterapia, como a gente tem estudos que a gente mostrou, né? Um exercício físico, se a depressão for mais leve, não para todos os pacientes, depende da pessoa. Tá? Então, assim, é muito importante, nunca a gente deve realmente dizer que isso aqui é a bala de prata, né? Funciona para tudo. É a Não aplicação funciona. pessoa, né? Não funciona. Depende da terapia, depende da pessoa, depende da doença, depende da severidade. Agora, realmente, a gente tem várias evidências científicas da questão do exercício físico, né? Da meditação, do yoga e da psicoterapia sendo benéfico para a depressão leve. Ou acompanhada de medicação em reduzir, tanto potencializar a medicação, quanto reduzir os efeitos colaterais, que só em reduzir os efeitos colaterais é maravilhoso. Demais. Porque você toma um remédio, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem... vou tomar um remédio para dormir, né? Mas eu tenho que tomar também outro remédio para ficar ligado no outro dia, porque eu acordo e fico sonolento. Sonolento, Aí vou ter que depois tomar outro remédio para ter apetite, ou para não ter apetite. Então, assim, você cura um efeito de colateral, um efeito de uma coisa com outra, e dá um efeito colateral, você tem que tomar outro remédio para curar o efeito colateral. E aí... O remédio termina sendo veneno, né? E aí faz com que o paciente desista do tratamento. Porque aí você está tomando antidepressivo, eu começo a ganhar peso, ou eu começo a reduzir minha libido. Não quero mais, doutora, porque eu não tenho mais relacionamento com minha mulher. Ou então, eu sou solteiro, jovem, né? Estou sem libido. Ou estou engordando. Não quero mais. Então, assim, é bem difícil. E aí a gente tem algumas maneiras, né? Hoje em dia se procura maneiras de reduzir esses efeitos colaterais através dessas terapias Tem até aquela complementares. brincadeira no Instagram hoje, né? Isso aqui é pra eu dormir, isso aqui é pra eu acordar. Isso aqui é pra eu não fazer isso, isso aqui é pra eu não fazer isso. Você fica mostrando um monte de coisa, né? André falou que ele tinha um pouco de resistência com o tratamento. Um pouco não, muito. Resistência forte com o tratamento, acompanhamento com psicólogo, né? No meu caso, eu tinha e acho que ainda tenho, não vou mentir, com a questão do tarja preta, né? Eu tinha batido aqui falado um pouquinho do meu caso, e eu me recusaria. Até hoje eu acho que tenho certeza que se for indicado para mim, eu vou recusar. Até porque eu me conheço e, como eu citei aqui meu exemplo com o rapel, eu sou um pouquinho guloso. Então eu acho que eu iria querer sempre um pouquinho mais, achar que minha dose estava fraca, né? Então eu acho que nesses 12 anos, que foi quando eu identifiquei a primeira crise de depressão, eu tivesse tomado tarja preta e tivesse continuado um pouco mais, eu não sei como eu estaria hoje, né? Acho que estaria com a saúde bem, como o André disse aqui, né? Tomar para ajudar na outra causa, né? Não todos estimulando aqui quem toma, que está sendo acompanhado aí, até porque cada caso é um caso e está com o seu profissional cuidando de você. Eu estou falando um relato pessoal, né? Exatamente. Ainda bem que você conseguiu, né, vencer sem a necessidade da medicação. Ótimo. Eu acredito que, por exemplo, a maconha, ela é uma substância usada por grande parte da sociedade, mas que, claro, poucas pessoas assumem, né? E eu acredito que muito médico, muito psiquiatra, pesquisador, cientista, ele sabe o efeito que é, vamos dizer assim, um baseado, um cigarro de maconha, ele sabe qual é o efeito que é a pessoa tomar um tarja preta. Eu acredito que ele tem a consciência de que um baseado tenha bem menos efeito colateral
ou até Mas depende do que pra quem você quer dependência. usar, Você né? botou o depende, me salvou aqui, que era a palavra que eu queria achar. Eu acho que o nível de dependência que eu tô falando, até fisiológica, ela é menor. Depende da droga. E depende da Tô falando pessoa da também, maconha, né? tô falando da maconha. Então, Depende mas da a pessoa. Natural, vamos dizer, natural plantada que você sabe a procedência. E um vale um diazepam, por exemplo. Eu acredito que se eu fumar... Vou ser bem específico na minha explanação. Eu acredito que se eu fumar maconha 10 anos e eu tomar diazepam 10 anos, eu acredito que o diazepam vai me destruir muito mais do que maconha. O diazepam realmente o que eu ele é acredito. bem viciante, né? Então, ele não gera uma tendo como dependência médico muito não- grande. Mas assim, veja a situação do médico também. Ele não pode prescrever. O Isso. que ele não pode É, prescrever, tem o que esse lado. ele não é legal, ele não pode. Então, assim, o que é Hoje que o ele pode CBD, né? prescrever? Hoje em dia o CBD, mas tem muita gente já prescrevendo. Uhum. Muita gente da classe médica, né, se atualizando, procurando. Que bom, doutora, ouvir isso. Que bom mesmo, de Muita verdade. gente. De verdade. Doutora, Maria perguntou aqui se também existe, além da interação medicamentosa que não pode existir com a ayahuasca, se existe também alguma restrição de algum tipo de alimento que você come que você não pode usar. Olha, assim, algumas religiões, né, elas pedem algumas restrições de algum tipo de alimento, Uhum. né? A gente na parte clínica pede só que a pessoa não faça uma alimentação muito pesada, até porque você sabe que vai grande ter parte vai vomitar ou vai ter diarreia, então procura fazer uma alimentação mais leve. Mas com nenhuma restrição em termos de tipo de alimento, né? Sim. Algo mais leve, um suco, uma fruta, enfim. Vai ter uma essa sopa, questão, se você comer, por exemplo, sei lá, um porco. Mas aí dentro das religiões, por uma questão mais em termo espiritual, de limpeza, então algumas religiões eles trazem essa questão de uma dieta prévia, que a pessoa deve se preparar com algumas coisas, mas isso a gente não tem levado em Certo. consideração na parte clínica. Fico lá, boa noite. Fico lá, né? Fico lá, tá- Boa tá noite. Entrou agora, eu acho. André, chegamos às 9. Ficamos alguma coisa aí pelo caminho, porque, doutora, sempre eu chego em casa e eu fico indignado porque eu esqueci. Aí eu já até. Eu já acho dei que um não. checklist aqui, eu acho que já tá todo Acho que ok. tá tudo ok. Que sempre eu fico em casa me remoendo, todo mundo foi massa. Não, mas eu não perguntei aquilo, eu fico revoltado. Pô, e a gente no programa passado, quando acabou, a gente lembrou de um bocado de coisa que ia perguntar. E uma coisa que era importante. É uma oportunidade dessa aqui. E a gente esqueceu, né? Eu também não tô me lembrando de nada aqui que a gente ia deixar passar, não. Mas é isso. Então eu vou agradecer, doutora Nicole. Primeiro, antes de encerrar, vou perguntar, doutora, se quer falar algum assunto que não tocou. A gente não tem pressa com o tempo. A viu? gente tem muito tempo. Se quiser, Não, eu tocou. acho que a conversa foi bem legal, né? Acho que a Uhum. gente conseguiu trazer bastante informação aqui. Mais uma vez eu agradeço aqui o convite. Enfim, se vocês lembrarem de alguma Gratidão coisa, nossa, total. se vocês lembrarem de alguma coisa, anotem e a gente Uhum. né, pode retomar aqui em outro momento. Maravilha. E é isso aí. E fica aberto aqui o arretado sempre para novas pesquisas e novas informações, até do próprio estudo. Isso. Da doutora Nicole voltar ano que vem aqui, falar com a gente mais um pouco, até como é que os estudos tá, né? É importante demais, É. principalmente pelo tipo de problema que está sendo tratado, né? Totalmente, né? E A gente vai ter uma nova epidemia, né? Uma nova pandemia, na verdade. Uhum. Que assim, vai haver um aumento de casos enormes, um aumento enorme dos casos de doenças mentais em função da pandemia. Na Em verdade, a função gente da já pandemia. estava tendo meio que um aumento muito grande das desordens mentais, né, no mundo todo, e que agora, depois da pandemia, né, vai ser acentuado. Por que depois? Porque a gente ainda está meio que lidando com a situação do Covid, né, todo o país se vacinando, e vacina e volta, você vê que fora do país está voltando, né, Inglaterra, Alemanha, voltando a questão dos E casos. crianças e né? adolescentes também estão sofrendo demais, né? Exato. E aí, acho que quando passar mais essa questão da luta contra o Covid é que a gente vai sentir mais o peso realmente do que... E vai parar para ver os danos que Os foram danos. causados, não só pelo Covid, né? E aí a gente vai ter uma nova pandemia. Então, é mais do que nunca, né? A gente ressaltar a importância, né, desses estudos, porque a gente não fica... A população mundial ganha com isso, né? Que a gente não só tem aquela alternativa de tratamento, né? Que é esse... formal, vamos dizer assim, né? O Exatamente. convencional. Então a gente... E também não o estudo da ayahuasca também já passa a ser tirada a teoria, essa parte do exemplo, porque antes era só espiritual, né? Então não fica aquele ponto de interrogação na população de, mas será que funciona mesmo? Será que funciona legal para a saúde? Ou é só momentâneo, né? Então não tem essa dúvida mais. Passamos a não ter mais essa dúvida, né? A gente sabe que existe um medicamento
convencional e esse agora com respaldo científico, né? Para depressão, resistente a tratamento. Esperamos avançar para outras coisas e trazer novidades para vocês, quem sabe daqui a alguns anos. Show de bola. Então, mais uma vez, lembrar aí pra galera deixar o like, se inscrever no canal. Por favor, galera, se Seguir acha que lá foi no Doutora interessante Nicole aqui o papo também. com a doutora Nicole, dá essa moral aqui pra gente, se inscreva. Isso aí. Vamos lá, E- escrever aí no canal. E doutora, de coração, um agradecimento eterno por esse bate-papo. Muito bom. Foi ótimo, obrigada. Muito Você interessante. agregou aqui, trouxe para o Arretado um tema importantíssimo. A gente fala muito de esporte, que a gente vem do esporte é natural, a gente tem muito conhecimento na área do esporte, mas a gente tenta equilibrar, de não fazer o Arretado só esporte. E hoje você traz um ganho muito grande para a gente, para o programa e para todos nós, né? Para a sociedade, né? De trazer à luz da informação. E obrigado também pelo bom trabalho que vocês vêm realizando lá, que é importante demais. Obrigada Parabéns, a vocês. e figura ilustre do RN. Você tem Isso essa mesmo. noção, né? Da sua importância aqui pra gente, né? Eu sei que a pessoa fica tímida um pouco sobre isso, mas Não, Que mas bom, é que demais. é uma alegria Assim, enorme. e é o que a gente sempre fala quando a gente vem, convida as pessoas aqui, que a gente quer mostrar o trabalho que vem sendo realizado, que ninguém sabe, Exato. ninguém conhece, né? E que o Não Rio é Grande do Norte tem divulgado. gente boa em toda a área. Pois é, que o Rio Grande do Norte tem grandes expoentes mundiais em diversas áreas que a gente que é daqui não conhece. Entendeu? Então, assim, é muito importante o trabalho de vocês e cada vez ser mais divulgado. Até pra ver se aparece aí algum doador anônimo, Anônimo, né? igual teve lá na Austrália, Exato. né? E bota um dinheirinho aí na conta da Exato, estamos universidade. aceitando. Deve ser judeu. No bom sentido, porque o judeu ele trabalha muito com a filantropia sem propaganda. É por isso que eu quis dizer, não foi de forma pejorativa, não, até porque sou descendente. Mas trabalha muito. Doutora Nicole também, ela só não sabe. O coelho, né? Mas é isso, fazem muita filantropia e investem muito em ciência, mas de uma forma anônima, secreta. Pois Isso é. aí. Obrigado, Tá bom, doutora. Boa obrigada, noite. Boa boa noite, noite. pessoal. Gente, Obrigada, obrigado, pessoal. valeu. Tchau. Boa noite.